Aborto. Navegando nas redes sociais, é muito comum encontrar mulheres postando perguntas a respeito de fazer ou não fazer um aborto. Mulheres dizendo que engravidaram de pessoas que não são seus companheiros oficiais. Mulheres dizendo que engravidaram de homens casados e agora estão em dúvida se fazem ou não um aborto. E a nível energético, espiritual e a nível de constelação, eu posso responder com total convicção. Em hipótese alguma deve ser feito um aborto. E por quê? Por um mero preconceito? Não. Não é por um mero preconceito. Em algum momento da minha vida eu posso ter tido outra opinião a respeito do assunto, mas hoje, após ter trabalhado com a constelação, né, aberto diversos campos de energias de diferentes pessoas, eu tenho certeza que um aborto não deve ser feito em hipótese alguma, nem em caso de estupro. Pasmem, mas é isso. Por quê? Porque você, né, e todos nós temos um círculo de energia familiar ao qual pertencemos. Nós nascemos em um círculo de energia familiar. Dentro desse círculo de energia estão todos os membros da nossa família, os nossos descendentes, os nossos ancestrais, todos os nossos familiares, né? A nossa árvore da ancestralidade. Todo mundo tem que estar dentro desse círculo. A partir do momento que acontece uma exclusão dentro desse círculo, né? Que uma pessoa ela vem para nascer nesse círculo familiar, mas ela por algum motivo, por alguma razão, perde o direito de pertencer, o círculo familiar será afetado com essa exclusão. Isso pode englobar assassinato, né, na nossa árvore da ancestralidade, suicídio, aborto. Se você tirar o direito de pertencer de alguém, todo o círculo familiar vai ser afetado. E aí o que pode acontecer? Pode acontecer que, por exemplo, você faz um aborto de uma criança e anos depois pode acontecer de acontecerem problemas de prosperidade na sua família por causa desse aborto que você fez, né? Pode ser que você diretamente tenha problemas de prosperidade em consequência de um aborto. Um outro ponto muito importante na questão do aborto é que a mulher que ela faz um aborto, né, a alma dela sente o que está acontecendo. A nível de alma, essa mulher ela vai viver até os últimos dias da vida dela carregando uma culpa. Ela sempre vai se sentir culpada. Todas as constelações que eu abri de mulheres que fizeram aborto, quando é tocado nesse assunto, mexendo ali no campo de energia, é uma coisa extremamente intensa para essas mulheres. Elas geralmente derramam lágrimas e choram muito, expressam a sua culpa. Sim, em constelação eu ressignifico essa culpa, eu libero essa culpa, mas a nível de alma a pessoa sempre vai ter uma consciência que fez aquilo, sabe? É constelado, melhora com a terapia, é uma coisa que ela vai ser aliviada na terapia, essa culpa, sim. Né? A pessoa ela vai lidar melhor com isso, mas de qualquer forma, né, eu recomendo que não faça em hipótese alguma, devido a todas as consequências que podem vir de um aborto. Inclusive, quando acontece a fecundação, né, de um óvulo por um espermatozoide, no ato da fecundação é implantado um espírito ali, um espírito que ele do plano espiritual. Lembrando que a constelação não tem nada a ver com espiritualidade, com kardecismo, no caso, né? Não tem nada a ver com kardecismo, mas eu vou explicar através dessa visão, porque é assim, quando um óvulo é fecundado por um espermatozoide, ali
entra um espírito que lá nas esferas superiores, né, acordou, concordou em ter uma encarnação, escolheu aquela mãe, né, dona daquele óvulo, escolheu aquele pai, dono daquele espermatozoide, fez toda uma programação encarnatória para ele poder nascer ali naquela família e sob as condições que ele vier, para ele poder evoluir e aprender o que ele tem que aprender. Para um espírito que ele é abortado, também pode ser uma coisa muito frustrante. Pode ser que depois esse espírito ele volte para as dimensões espirituais com deformidades, né? Porque ele entrou em um corpinho de um feto que estava se formando, e daí às vezes ele volta com uma cabeça grande, um corpinho pequeno, sabe? Com diferentes formas, porque ele entrou ali, pegou a forma do feto e foi abortado depois. Mas logo que acontece a fecundação, vem o espírito. E à medida que vai passando o tempo, o espírito ele fica com mais força agregado àquele feto, àquele embrião, entendeu? À medida ele vem, ele se prende de uma maneira mais leve no começo, e à medida que vão passando as semanas de gestação daquela criança, daquele feto, daquele embrião, daquela criança, o espírito ele vai ficando preso ali com uma força maior, cada vez maior ao longo do tempo. E aí, um outro motivo, e um motivo forte que eu falo para vocês não fazerem um aborto, é que eu mesma já presenciei uma história de uma pessoa, né? Se essa pessoa estiver me assistindo, pode ficar tranquila que em hipótese alguma eu vou revelar a identidade. Mas uma pessoa sempre me falava, né? Sempre que eu encontrava essa mulher, ela me falava que ela já tinha feito um aborto, na verdade 2 abortos, e explicava como é que tinha acontecido, que a criança tinha nascido e ela tinha pegado a criança e jogado assim, como se fosse um nada, jogou assim numa terra, no meio do mato assim, e seguiu a vida como se nada tivesse acontecido. Foi mais de um aborto que aconteceu com essa pessoa. Um aborto aconteceu em uma clínica, um hospital, e lá eles rezam, né? Lá tem a capela e foram feitas orações para essa criança que foi abortada lá. E ok, mas aconteceu também dessa pessoa ter uma criança em um outro lugar e jogar o feto assim no meio do mato como se fosse um nada e seguir a vida. E aí essa pessoa sempre que encontrava comigo falava sobre isso. Antes mesmo de eu ser consteladora, eu sempre estava envolvida com espiritualidade, né? E essa pessoa sempre me falava desse aborto. E, tipo, uma culpa, um peso, um remorso, essa pessoa sempre me relatava. Isso faz um tempo já. Eu não era consteladora na época. Um belo dia, eu estava com essa pessoa e, por obra do destino, nós fomos convidadas a ir com uma terceira pessoa a um terreiro de Umbanda. Volto a repetir, constelação não tem nada a ver com Umbanda nem com kardecismo. Isso aqui eu só quero ilustrar mesmo para que as pessoas se conscientizem. Então a gente foi, né, em um terreiro de Umbanda e chegando lá, né, tinha ido com várias pessoas, todo mundo que estava lá foi contemplado com uma limpeza espiritual na casa. O que que acontece? A gente estava lá conversando com o médium tinha recebido um espírito. E aí, aquele espírito conversava com a gente, mas tinha uma equipe espiritual por trás daquele médium. Então, a gente pediu, né, para fazer uma busca. Eu pedi para fazer uma busca na minha casa, se tinha algum espírito perdido lá sem luz, sabe? E essa pessoa que tinha feito o aborto pediu para fazer uma busca na casa dela. Esse aborto tinha acontecido 40 anos atrás, tá? 40 anos atrás. Aí, o que aconteceu? A equipe espiritual foi lá na casa dessa pessoa que fez o aborto 40 anos atrás fazer uma busca. Vocês sabem o que aconteceu? A médium que estava estava conversando com a gente, a equipe espiritual levou o espírito que estava perdido na casa dessa pessoa que tinha feito o aborto há 40 anos até a gente, e o espírito entrou na médium e ficou fazendo assim, sinalizando assim, como se estivesse com a barriga grande. Aí eu perguntei, né? Porque tinha várias pessoas, mas eu que era envolvida com espiritualidade, eu perguntei, você é criança que nunca pôde nascer? Porque eu liguei uma coisa com a outra. E o espírito falou que sim. Ou seja, aquele espírito que tinha sido abortado e tinha sido jogado no meio do mato, ficou por 40 anos rondando a casa daquela pessoa que tinha feito o aborto. Inclusive, essa pessoa teve, né,
um novo filho ou filha, não vou revelar aqui, e esse novo filho ou filha, durante muitos anos teve dor de cabeça, enxaqueca, sabe? E depois que aconteceu isso, que a gente foi na Umbanda, que foi resgatado esse espírito que estava lá perdido há 40 anos e foi conduzido ao caminho da luz na Umbanda, esse espírito desse feto, esse irmão, né, no caso que seria o irmão do feto, nunca mais teve dor de cabeça. Não teve mais dor de cabeça, acabou depois desse dia. Toda vez que eu encontro com essa pessoa, eu pergunto, olha, seu filho ou filha tá tendo dor de cabeça? E a pessoa fala, acabou depois daquele dia, nunca mais teve. Então, assim, é mais um motivo também, sabe? É mais um motivo. Então, assim, aborto não deve ser feito de jeito nenhum, não tem como uma coisa dessa ser boa. Mesmo que for um estupro, se aconteceu um estupro, vocês lembram que na Bíblia tem uma parte que fala, olha, não cairá um fio da sua cabeça sem que o Senhor Deus permita? Então, se aconteceu, né, e não vai cair um fio da cabeça sem que Deus permita, é porque Deus permitiu, por algum motivo, para a evolução de quem sofrer, passar por isso, e para a evolução do espírito que vier. As coisas são assim, né? Tem uma coisa maior e que foge da nossa compreensão. A gente não tem todas as peças do quebra-cabeça para saber o que aconteceu em vidas passadas, né? Que a gente tem que passar pelas coisas que a gente passa hoje, pelos dissabores que a gente passa nesse planeta de provas e expiações que a gente vive. Mas, assim, de uma coisa eu tenho certeza, Deus, ele é tudo, ele tá dentro de tudo, ele sabe de tudo e existe um porquê e uma razão para tudo. Até é por isso que a gente não deve julgar, né? Que a gente não tem todas as peças do quebra-cabeça para compreender tudo que acontece. Então, mas é essa mensagem que eu queria passar, não a nível de julgamento de quem já fez o aborto, mas a nível de conscientizar vocês, não façam, em hipótese nenhuma, não façam. Como consteladora, eu digo que as consequências não são agradáveis nem para o campo de energia familiar, né, para a descendência de vocês, se vocês fizerem um aborto, e não é agradável para o espírito que vai ser abortado, porque ele já veio com uma encarnação programada também. E sem falar que se acontecer isso e o espírito não for lembrado, não for feita oração para esse espírito que vai ser abortado, porque vai abortar um espírito, não é uma sementinha nada, tem um espírito lá. Esse espírito pode ficar perdido, sem encontrar o caminho da luz, pode ficar interferindo na vida de quem fez o aborto, e a culpa é nítida em constelação. Quem tiver feito e quiser constelar, sim, eu ajudo a melhorar essa culpa, eu ajudo a ressignificar, pode procurar, tá? Meu contato tá todo aqui no meu Instagram, Luana Consteladora _on. Toda vez que eu gravo vídeo eu tenho vontade de falar muitas coisas, mas meu tempo aqui é limitado, então eu já vou parar por aqui, tá bom? Fico disponível para quem quiser fazer terapia a respeito disso. Espero ter conscientizado as pessoas. Se você souber de alguém que está querendo fazer aborto ou que fez aborto, manda esse vídeo para que a pessoa ganhe mais uma consciência, né? Somos seres em evolução, nós acertamos, erramos, mas o importante é que a gente está aqui para aprender, tá bom? Obrigada por ter me ouvido, gratidão, até a próxima, Namastê!